Olá, graça e paz. Nós falamos no vídeo anterior a respeito de Jesus, que mostrou no seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E eu creio que essa ida para Jerusalém, ela implica agora nessa jornada um estilo de vida, ou seja, nós temos o foco que é ir para Jerusalém, mas o que nós precisamos fazer nessa caminhada até Jerusalém que aponta para o centro da vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 11, diz algo muito interessante. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O Senhor deixa bem claro que haverá um reino que será estabelecido aqui na terra. Existe todas as especulações em cima das visões escatológicas de quando será esse reino, se esse reino é no céu, se é aqui na terra. Eu, particularmente, eu creio que existe um paralelo. Nós estaremos com o Senhor um tempo nos céus, mas eu creio que o Senhor Jesus vem para implantar o reino dele aqui na terra. Eu creio no milênio literal. Muita gente não crê e a gente tem que ter essa liberdade para podermos ter os nossos pontos de vista, mas eu particularmente eu creio que haverá um reino estabelecido pelo Senhor aqui na terra. E o que me chama a atenção é que Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, os dois hemisférios que cortam toda a terra, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul. O Senhor Jesus está dizendo que muitos virão desses lugares, ou seja, nós teremos uma infinidade de pessoas que virão desses dois hemisférios, que terão esse coração purificado, essa vida transformada para estar com o Senhor aqui na terra, estabelecendo o seu reino de 1000 anos de paz, onde o Senhor estará estabelecendo, ensinando, as nações se prostrando diante do Senhor. Mas o Senhor Jesus precisará de um tipo de pessoa ou um grupo de pessoas trabalhadas pelo Espírito Santo do Senhor para poderem ser os agentes do Senhor aqui nessa terra. Eu creio nisso, eu não sei se você interpreta dessa maneira, mas independente de qualquer que seja a nossa tendência escatológica, a nossa tendência de entendimento nessa parte, uma coisa eu creio que nós precisamos ter algo em comum, é justamente esse estilo de vida. E quando Jesus diz aqui no livro de Mateus que muitos virão do Ocidente, do Oriente e se sentarão à mesa com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor Deus, quando ele se manifestou a Moisés lá no Monte Horebe, esse primeiro encontro radical, transformador de Deus com Moisés, o Senhor disse assim para Moisés: olha, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que significa isso? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Eu acredito que o Senhor precisa incutir em nós a experiência desses três patriarcas, desses três homens que estabeleceram o diferencial para que Deus pudesse levantar um povo sobre a face da terra. Embora nós tenhamos esse entendimento que está se falando dentro do aspecto judaico, mas Paulo deixa bem claro que hoje já não há distinção entre grego, judeu, gentio, seja lá o que for. O Senhor hoje tem um povo escolhido dele sobre a face dessa terra, mas esse povo escolhido precisa assimilar, precisa viver as três características de experiências: a experiência de Abraão, a experiência de Isaque e a experiência de Jacó. O que eu quero dizer para você? O que eu quero compartilhar? É que em Abraão significa que Deus começa todas as coisas. Se você for olhar para a vida de Abraão, você vai perceber que quem dá o primeiro passo é o próprio Senhor Deus, quando ele se manifesta a Abraão, quando tira Abraão da sua terra e diz para ele ir para uma terra que ainda iria mostrar. Ou seja, Abraão é essa experiência de vida que tem que crer radicalmente no plano, no propósito do Senhor. Aquilo que o próprio apóstolo São Paulo diz, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e eu e você precisamos crer nisso e entender
que o nosso Deus é um Deus que tem poder para começar todas as coisas. Tudo que nós iniciamos fora de Deus não vai muito longe. Acredito que você já tenha suas experiências pessoais para saber como é que isso, porque eu também tenho as minhas e chego a esta conclusão. É Deus que tem que realmente começar. É o Senhor que tem que dar o primeiro passo. É o Senhor que estabelece o propósito dele, o plano dele para as nossas vidas. Então Abraão é esse tipo de pessoa que entendeu que quem começa é Deus. Mas o Deus de Abraão, o Deus do começo, também é o Deus de Isaac. Isaac aponta justamente para essa pessoa, a pessoa de Jesus. Abraão aponta para Deus, Isaac aponta para Jesus. Isaac foi aquela pessoa que ele não precisou fazer absolutamente nada. Ele herdou do pai todas as coisas. Um dos momentos na vida de Isaac que nós vamos perceber que quando Isaac precisou de água, ele nem teve iniciativa, ainda que depois ele abriu alguns poços, mas você vai perceber que Isaac foi aquela pessoa que entendeu que tinha poços que seu pai Abraão tinha aberto. Infelizmente, os filisteus tinham entulhado, mas Isaac aponta para aquela pessoa que recebe de Deus, que entende que vem da parte de Deus, que ele precisa dar essa manutenção. Jesus, no seu ministério, ele deixou bem claro que aquilo que ele veio fazer e aquilo que ele veio cumprir sempre esteve anteriormente no coração do seu pai. Jesus deixou bem claro que ele não fazia nada que o seu pai não tivesse feito anteriormente. Então, Abraão é aquele que começa todas as coisas. Isaac é aquele que tem que dar manutenção, é aquele que segue esse princípio de herança da parte do Senhor. Agora, nós temos também a experiência de vida de Jacó. Aí as coisas mudam de figura. Por quê? Porque Jacó aponta para uma transformação, para um encontro decisivo com o Senhor. Nós vamos verificar isso na Bíblia Sagrada em inúmeras situações de Jacó, mas existe um momento em que Deus transforma a vida de Jacó, mudando o nome dele para Israel, que é príncipe de Deus. O que eu creio é que o Senhor tem nos chamado para termos a experiência desses três homens, para herdarmos o reino dos céus, para estarmos reinando com o Senhor aqui nessa terra. Todos nós, toda a igreja do Senhor, todas as pessoas. E eu não quero aqui simplesmente falar de uma experiência de vida religiosa. Eu estou falando na vida de todo ser humano. O ser humano, quando ele entende que Deus é quem começa, Jesus é aquele que dá o equilíbrio, a manutenção, e o Espírito Santo de Deus que aponta para Jacó. Então Abraão aponta para Deus, Isaac aponta para a pessoa de Jesus e Jacó aponta para a experiência e transformação do Espírito Santo do Senhor. O que eu quero dizer para você aqui, já terminando esse nosso videozinho, espero que você esteja até agora com a gente, é que as nossas experiências têm que passar por esses três homens. O Deus de Abraão, o Deus que começa todas as coisas. Deixa Deus começar. O Deus de Isaac é o Deus que sustenta, que dá manutenção. Deixa também Deus fazer essa manutenção na sua vida. Mas também é o Deus da experiência de Jacó, da transformação, da mudança de caráter, da mudança de essência, através do Espírito Santo do Senhor. Que na nossa vida, na nossa jornada, nós vamos entender que muitos virão do Oriente e do Ocidente, mas terão a experiência desses três homens na sua vida. Espero que você permita que o Senhor trabalhe essas três áreas, essas três revelações do Senhor na sua rota, na sua jornada. Deixa Deus na sua vida ser o Deus de Abraão. Deixa Deus ser na sua vida o Deus de Isaac. Deixa Deus ser na sua vida o Deus de Jacó, o Deus das transformações. Pensa nisso.